Tá aí as minhas saudações a todos e mais uma vez estamos aqui para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, com a palavra. Eu sou o pastor Júlio da Luz e eu convido a você junto comigo. Vamos orar, vamos pedir que Deus nos abençoe, porque hoje mesmo já orei, mas eu quero agora fazer essa oração com todos aqueles que têm tido uma vida de oração, porque só venceremos os nossos adversários se tivermos verdadeiramente uma vida de oração. Pai, em nome de Jesus, agora, Senhor, eu me humilho diante de Ti. Te agradeço por mais um dia de vida, Pai, que o Senhor me concede. E agora eu lhe peço, Senhor, me ajude, me dê uma inspiração para mim falar da Tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que oraram comigo. Amém. Sabendo que os dias são maus, eu tenho uma palavra aqui muito abençoada, porque essa palavra sempre ela me chama bastante atenção. Eu gostaria de compartilhar com você que ama Jesus, você que ama o Reino de Deus e que quer ter uma vida consagrada na presença de Deus. Estamos trabalhando para isso. Eu quero deixar bem claro que a nossa intenção não é fazer nada que a palavra de Deus não ensine. Pelo contrário, é colaborar com o Reino de Deus, porque nós somos uma família. E essa família precisa estar unida no momento em que vivemos, não só aqui no Brasil, mas nas nações. Hoje a gente está ouvindo de guerra, rumores de guerra, e nos traz uma certa preocupação. Eu acredito que qualquer pessoa de boa consciência vai estar analisando os fatos que estão acontecendo no mundo todo. Mas a palavra que eu tenho hoje é essa que está em 1 Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 18. É um texto um pouquinho longo, mas vale a pena nós lermos junto para ver o que o Espírito Santo quer falar conosco através dessa palavra. Que diz assim: Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Graças a Deus. Essa é a palavra. Nós entendemos que fomos chamados verdadeiramente para seguir os exemplos do Senhor Jesus. E eu não quero aqui enganar ninguém, pelo contrário, eu quero ajudar você a manter a tua fé viva no Senhor Jesus. Essa palavra, ela me chama muito a atenção por várias razões. A primeira delas é a questão do nosso mestre, o Senhor Jesus. Esse é o único mestre, não existe outro. A Bíblia até, inclusive, ela nos aconselha a não nos considerar mestre, porque todo aquele que se considera mestre, é claro que ele vai ser cobrado. Então, que essa responsabilidade de mestre fique sobre o Senhor Jesus, fique sobre o nosso mestre verdadeiro, aquele que chamou a mim e todas as pessoas. Uma outra coisa que a gente não deve esquecer, que nós fomos chamados ainda pecadores. Por que razão Jesus morreria naquela cruz se nós não precisássemos ter esse entendimento de que somos pecadores? Quando eu olho na Bíblia, alguns homens de Deus falando e se referindo ao reino de Deus, eles nas suas orações dizem, como Neemias, por exemplo, nós pecamos. E eu fico, de certa forma, feliz,
Porque eu vejo que a vontade de Deus é essa, que o homem, que nós homens, nunca esqueça que somos pecadores. E que a diferença, eu já tenho falado em outras oportunidades, que a diferença de ser pecador e aquele que não pratica o pecado é muito grande. Ser pecador é aquela pessoa que não está nem aí para o pecado, se está fazendo errado, se está fazendo certo. Mas aquele que tem a prática do pecado, ele tem que ter um certo cuidado, com certeza. Hoje eu creio que Deus quer levantar no nosso meio pessoas que tenham essa índole de, pelo menos, ser prudente, como a palavra de Deus diz. Sermos prudentes. E aqui tem uma advertência. Essa palavra fala os deveres dos servos cristãos. É dever nosso ter uma boa conduta, reconhecendo sempre que somos pecadores, que podemos falhar. Agora, que essa falha não venha interferir para que outras pessoas possam cair no mesmo erro. Por que eu digo isso? Se a pessoa erra, não vai interferir nas outras pessoas. Se esse erro não for de consciência, de livre e espontânea vontade, a pessoa sabe que está errada. Porque é diferente quando se erra sem ter aquela intenção de errar. A pessoa não estava ali para que acontecesse aquilo. Como é o exemplo de José. José, ele teve uma passagem que ele passou por uma provação, mas ele não estava ali para ser alvo daquela aprovação. Aquilo veio para a vida dele e ele, como homem de Deus, assumiu a resposta. Ele deu uma resposta para aquele erro, tanto para as pessoas que estavam na sua volta, como para nós até hoje. Ele continuou com a sua índole, com seu caráter firmado em Deus. E essa palavra que eu estou falando hoje é para isso, que diz: porque coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Então aqui fica bem claro para nós que quando a pessoa é acometida de um ataque de qualquer natureza que seja humana, seja pelos nossos adversários, que nós entendemos que ele se levanta realmente, como a Bíblia diz, para matar, roubar e destruir. Mas se a gente tiver de consciência limpa, de consciência sã diante de Deus, nós temos não só o respaldo de Deus, como a gente vai ter também das pessoas. Porque as pessoas, por incrível que pareça, a gente não pode desmerecer o entendimento das pessoas. As pessoas têm entendimento, têm, sobre diversos assuntos. Então elas vão ser, com certeza, compreensivas se o momento é de compreensão. Agora, se não for, elas vão atacar. A situação que passa do controle, nós sofremos ataques. Isso aí é normal, é natural. E olha só uma coisa interessante, diz assim, porque que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligido e sofreis, isso é agradável a Deus. Alguém pode estar dizendo: como assim eu estou sofrendo? Eu fui agredido, falaram mal de mim, estão me perseguindo. Como que eu vou aceitar? Se nós quisermos realmente que Deus esteja na nossa vida, nós temos que ter diante de Deus. Aí vem uma coisa chamada oração, fé. E aí nós pegamos todas as ferramentas de Deus para lutar contra esse mal, mas não com a nossa arma. Por isso que Paulo disse: a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas numa demonstração de espírito e de poder. Ele estava firmado em Deus, em Jesus. E eu gostaria muito que você também agora pensasse sobre isso. E mais adiante ele diz assim, o que Jesus fazia quando ele era contrariado, quando ele era aviltado, afrontado? O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Quer dizer que seria uma pessoa que teria motivo para rebater ou para falar qualquer coisa contrária, pela condição dele de santidade, de retidão. Mas não foi isso que ele fez. O que ele fez, pastor Júlio? O qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então essa é uma das palavras, e eu gostaria que você guardasse esse versículo de Pedro, no capítulo 2, versículo 23,
que para mim é uma palavra muito abençoada para nos fortalecer contra os ataques que vêm de fora. Qualquer pessoa que quer servir Deus, o Jesus, piamente ele vai sofrer ataque. Muitas pessoas dizem, mas eu não aceito. Como que não aceita? Para servir Jesus, piamente vai ter que passar pela provação. Que Deus abençoe, eu espero que tenha contribuído para a tua fé. Eu quero fazer uma oração em nome de Jesus, Pai. Aqui estamos para esclarecer a nossa mente, meu Pai. Nos fortalece, porque somente com a tua palavra nós vamos vencer os nossos adversários. Eu quero abençoar a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. E graças.